Glória a Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é bom, Deus é santo, Deus é justo. Livro de Lucas, capítulo 6, verso 12 a 16. A escolha dos 12 apóstolos, os seus nomes, se diz a palavra do Senhor. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolo. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago, João, Filipe e Bartolomeu. Glória a Deus. Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote. Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que se tornou um traidor. Glória a Jesus. Aqui essa passagem fala sobre Jesus, que antes de escolher os seus discípulos, primeiramente foi ao monte, orou, passou a noite toda a orar, a pedir direção a Deus. Porque muita gente o seguia. Jesus, antes dele começar com a sua missão de pregar o evangelho, primeiramente começou a convidar as pessoas a caminhar com ele nessa caminhada do evangelho. Então, muita gente, por causa da cura por causa do evangelho que ele carregava, por causa da palavra de Deus, por causa da presença de Deus que havia nele. Então, muita gente o seguia, muita gente o acompanhava, uns que eram curados, uns que eram libertos pelos demônios em cura. Então, neste dia, chegou o momento dele escolher somente os 12 discípulos. Mas para isso ele precisou orar. O segredo de Jesus era a oração. O crescimento de Jesus na vida espiritual era a oração. Talvez a dizer, não, mas ele é filho de Deus, não precisava orar. Mas sim, ele orou, ele nos ensinou que o segredo, antes de decidir qualquer coisa, primeiramente temos que orar. E é o que Jesus fez. Ele viu aquela multidão, como vou escolher? Primeiramente eu tenho que orar, tenho que falar com o papai do céu. E aqui onde fala que naquele dia retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Passou a noite toda a hora a falar com o pai, para o pai lhe dar direção de como escolher os seus discípulos, que ele pediu ao pai que não fosse da vontade dele a escolher os discípulos, mas sim a vontade do pai. E Deus deu direção como escolher. Depois de passar a noite toda a orar, e aí se dirigiu aos seus discípulos e escolheu 12 discípulos que são mencionados aqui. Escolheu 12 discípulos, que nesses 12 que saiu o traidor, que tem o Pedro, que o negou, que tem o Judas Iscariote, que o traiu. Também vai dizer, será que ele não sabia? Ele sabia, era necessário sim. Isso, o Judas e o Pedro, ele só representa o que se passa aqui no mundo, que o que sempre vem nos trair está sempre do nosso lado. Aquele que diz que nos ama, aquele que diz que gosta de nós, é que sempre nos trai. Então, esses discípulos de Jesus só demonstraram como é aqui na terra, aqui no mundo, que nem todo que está do nosso lado nos apoia em espírito e verdade. Então, essa parte eu só queria dizer que antes de decidir alguma coisa nessa vida, primeiramente
Vai, dobre o joelho, fale com o Papai do céu para Deus te dar direção de como decidir aquela questão, seja para falar com a sua família, seja para se ganhar um trabalho, seja se vai se mudar, tudo que vai fazer entrega nas mãos de Deus. Diga que Deus, eu estou para fazer isso, o que eu faço? Que a sua vontade seja feita nessa escolha que eu tomei. Que a sua vontade seja o Senhor a decidir por mim, seja assim como Jesus fez antes de escolher, falou com o Papai do céu. E não foi só porque uma hora orou, uma hora não. Aqui fala que ele orou a noite toda. A noite toda, porque às vezes falam que não, só oração de 5 minutos já tá bom. Não, para nós ter uma resposta não precisa só oração de 5 minutos, não. Jesus, que é o Filho de Deus, orou, passou a noite orando, falando com o Pai. Então nós também precisamos orar mais para pedir resposta, para pedir, porque há momento que oração de 5 minutos, 10 minutos, você para pedir resposta, não é preciso orar mais, é preciso mais, porque com Deus é um processo. Nós temos que construir o nosso relacionamento com Deus, assim como um casal que estão sempre em comunicação para poder se descobrir mais. Assim também somos nós e Deus. Temos que, temos que construir a nossa relação. Hora em momento conversar com o nosso Deus. O que é que Deus acha daquilo que nós estamos a fazer? O que é que Deus quer das nossas vidas? Então vamos nos conectar mais com Deus na oração, decidir, deixar Deus decidir por nós, nos guiar no nome de Jesus. Grande é o Senhor Todo-Poderoso, te agradecemos e te louvamos, porque só o Senhor é santo, só o Senhor é justo, só o Senhor é puro, Pai. Pai, neste momento, perdão por nossas falhas, perdão por nossos erros, cuida, nos proteja, nos livra de todo mal, perdão por tudo. E eu entrego, Pai Santo, todas as mais velhas deste mundo, Pai. Quem já está na idade assim avançada, que o Senhor venha o cuidar, o proteger, Pai Santo, e que esteja na sua presença, fazer somente a sua vontade, Pai. E seja, Pai Santo, com todas as mulheres deste mundo, seja com todos os homens, seja com crianças, jovens, adultos. Misericórdia pela vida de cada um, Pai. Para que possamos fazer o seu querer, que antes de decidir alguma coisa, primeiramente buscar a sua presença, primeiramente dizer que Deus me ajuda nessa situação, Deus me guia nessa situação, Pai. E que todo o mal, Pai Santo, o espírito de pressa repreendemos no nome de Jesus, mas apenas o espírito de calmaria, de esperar somente no Senhor, de confiar que Deus é tudo, Deus é a solução, Deus é a direção. Obrigada por tudo, nos guia, nos sustenta neste dia, nessa noite, nessa manhã. É Deus que alimenta, é Deus que a sustenta, é Deus que cuida de tudo. Maravilhoso é o Senhor. Quem estiver doente seja curado no nome de Jesus. Quem estiver na situação difícil, que essa situação seja ultrapassada com a ajuda do Espírito Santo, Senhor Pai. Obrigada. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, se na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos o ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra de todo mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus é a direção.